Nesse momento você pode ter absoluta certeza de que existem ações que estão meio esquecidas, deixadas de lado, ações que estão sendo subestimadas pelo mercado, uma ação que ninguém está querendo, uma ação ou outra que está todo mundo meio que não se interessando muito por ela, mas que daqui a algum tempo muitos investidores vão desejar ter comprado agora, enquanto outros investidores também vão estar comemorando o fato de terem acreditado nessas empresas e comprado as suas ações baratas. Isso você pode ter certeza, tá? Quando pouca gente via essas ações como oportunidade, esses investidores acreditaram e vão comemorar depois. Mas Badu, que ações são essas? Isso é o que todo mundo quer? Pelo amor de Deus, me conta quais são as ações. Esse é o ponto, meus queridos amigos. Esse é justamente o ponto. Tanto agora quanto daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, qualquer momento que seja, olhar pelo retrovisor e perceber o que teria sido ou não uma boa decisão é sempre uma tarefa mais simples do que se arriscar fazendo escolhas que poderão trazer um bom retorno no futuro, mas a troco de risco também desse mesmo retorno não acontecer simplesmente, ou ser menor do que o esperado, etc. Nesse vídeo aqui, a gente vai analisar algumas ações que dá para afirmar que realmente estavam baratas, provaram que estavam baratas. Vamos ver como que elas evoluíram para conseguir entregar um bom desempenho recentemente, se essas ações ainda estão baratas ou se a oportunidade nelas de repente já passou, tudo isso. Vamos tentar ver o que elas têm em comum para, quem sabe, conseguir identificar oportunidades parecidas agora na Bolsa de Valores. Ações que podem estar baratas nesse momento, entendeu? Quem já é de casa, deixa o like daí que eu faço valer a pena daqui, e quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou Badu Vieira, esse aqui é o Valor em Ação. Fico feliz que o YouTube resolveu finalmente mostrar esse canal para você e espero que você também fique feliz depois de ver esse vídeo até o final, beleza? E meus queridos amigos, antes da gente ver as ações, eu queria dar uma revisada aqui em algo que a gente viu no vídeo passado, num vídeo de semana passada, na verdade, que é justamente por que as ações ficam baratas. E o que faz uma ação cair é o fato justamente de muitos acionistas aceitarem vender essas ações por preços cada vez menores. Ao mesmo tempo, aproveitar a oportunidade de comprar essas mesmas ações quando elas estão baratas é tudo que muitos investidores querem muitas vezes, né? Se muita gente quer, é porque, em tese, deveria ser uma coisa boa. E se é bom, por que fica barato? Por que as pessoas deixam ficar barato? Talvez eu esteja dando um nó na sua cabeça agora, mas eu prometo que mais pra frente, aqui no vídeo, eu vou desatar esse nó, se for o caso. E só para deixar isso mais compreensível, é por isso que as ações de crescimento são mais arriscadas do que as outras ações. Não tem jeito. Eu costumo dizer que uma ação de uma empresa sólida, madura, com bom histórico de resultados, uma empresa mais consolidada, que está numa fase na qual ela não deve crescer mais tanto, ela deve remunerar o acionista mais através do pagamento de dividendos do que com crescimento propriamente dito. Nessa fase, isso torna a vida do investidor bem mais fácil, na verdade. É indiscutível isso daqui. Uma ação de crescimento acelerado, você compra pelo que ela vai ser no futuro. E se ela promete ser muito maior lá na frente, você precisa pagar um preço maior desde já. Só que existe a possibilidade de ela não ser tão maior lá na frente quanto parecia que seria, tá? Existe essa possibilidade da empresa não crescer tanto quanto parecia possível. Só não existe a possibilidade de você pedir o dinheiro de volta se ela não entregar o resultado, o crescimento esperado. Isso não tem como. É um risco que a gente precisa correr se você quer investir nesse tipo de empresa. Já uma empresa mais sólida, mais madura, ali o investidor ele compra pelo que a empresa já é. E se a empresa só continuar sendo o que ela já é, para o investidor tá ótimo. É isso mesmo que muitas vezes ele quer. E como você continuar sendo uma coisa que você já é há muito tempo é muito mais fácil do que crescer a ponto de se tornar uma companhia muito maior, mais lucrativa e mais rentável, basta o investidor fazer a lição de casa e não pagar muito caro nessas ações, que ele consegue diminuir consideravelmente o risco nesse investimento. E para encerrar esse tópico aqui do vídeo, antes de partir para as ações, é mais ou menos assim. Quando uma empresa não é mais vista como um investimento tão bom pelo mercado como era um tempo atrás, o que acontece?
Quem quiser vender, como eu falei no outro vídeo, vai precisar vender mais barato, não tem jeito. Ou seja, uma ação fica barata à medida que uma parte do mercado vai acreditando que ela não é mais um investimento tão bom assim, enquanto outra parte acha que por esse preço mais barato agora já vale a pena correr o risco. Se ninguém comprar, o preço não muda, né? E é justamente o fenômeno contrário a esse que faz as ações subirem também. Quando a empresa ela passa a ser vista pelo mercado como um investimento melhor que o que ela era um tempo atrás. E aí quem quiser comprar as ações vai precisar pagar mais caro. Essas duas coisas aconteceram com essas 3 ações que eu vou te contar agora, a partir de agora, aqui no vídeo. É por isso que eu disse que se trata de ações que provaram que realmente estavam baratas. A gente vai falar delas agora. A primeira é BB Seguridade, BBSE3. A ação custava cerca de R$ 37,00 no início de 2020, antes da pandemia. Tudo caiu ali e na mínima elas chegaram a acumular uma queda de 50% quase. E aí se você prestou atenção no que eu falei agora há pouco, fica fácil você concluir que naquele momento uma parte do mercado estava acreditando que ela não era mais um investimento tão bom por conta das circunstâncias. Mas agora, desde a mínima, em setembro de 2021 mais ou menos, ela já se recuperou a ponto de bater quase o mesmo preço. Qualquer coisa que cai quase 50%, para se recuperar, voltar quase para o mesmo preço, precisa subir quase 100%. E se BB Seguridade, como a gente sabe, subiu mais de 80% de janeiro de 2022 até janeiro de 2023, eu acho que dá para dizer sim que ela estava barata, né, meus amigos? Outra ação que a gente também tem nessa mesma situação, que se comportou mais ou menos da mesma forma, foi Banco do Brasil, BBAS3. Antes da pandemia, em 2020, valia mais de R$ 53,00, caiu mais de 54%, depois foi aquele comportamento ali, estilo gráfico de eletrocardiograma, sabe? Sobe e desce o tempo inteiro sem sair do lugar, mais ou menos isso. Até que desde janeiro do ano passado até agora as ações subiram aí quase 40%, com um dividend yield de quase 11%. Então tudo junto aí, um retorno muito bacana. Eu acho que quem comprou ano passado na baixa, ele segurou, não está achando ruim e dá para dizer também que estava barata ali a 28, 30, 31 reais. Outra ação que a gente pode colocar nesse rol aqui, nesse grupo das ações que provaram que estavam baratas, é Cielo 3. A ação subiu mais de 160% desde a mínima e essa daqui eu trouxe no vídeo com 2 finalidades, com 2 objetivos. A primeira foi para dar uma pimentada mesmo, colocar um pouquinho de polêmica no vídeo, não faz mal a ninguém. E a segunda finalidade eu te conto daqui a pouquinho. Aguenta a mão aí, só um minuto que eu já vou te explicar mais ou menos por que eu coloquei essa ação também. Mas se uma ação fica barata à medida que uma parcela do mercado vai acreditando que ela não é mais um investimento tão bom e vende, por que o mercado achava isso dessas 3 empresas e de outras também até pouco tempo atrás? É aí que a gente chega na parte mais legal do vídeo, meus queridos amigos, a parte mais importante, a parte que começa logo depois que alguns de vocês que se esqueceram de deixar o like, fazerem logo isso, pelo amor de Deus, dos que acharam o nosso papo legal até aqui e ainda não estão inscritos, se inscreverem, mudarem essa realidade e se inscreverem logo nesta bagaça deste canal. Mas beleza, por que o mercado achava isso dessas 3 empresas até pouco tempo? Começando aqui por BB Seguridade. Vamos começar por BBSE3. Vamos voltar lá para 2021, terceiro trimestre, que foi quando ela bateu a mínima. Pouca gente queria investir nela. O que estava acontecendo com BB Seguridade naquele momento? A Brasilseg, que está no guarda-chuva dela, estava provando o gostinho amargo de uma bela alta na sinistralidade. Covid estava pegando feio, aumentando os casos de seguros que tinham cobertura por morte acionada, isso prejudicava os resultados da empresa, queda de quase 90% no resultado financeiro por causa da situação também da curva de juros que a gente tinha. Não sei se você se lembra, mas existia um descasamento também na atualização dos ativos e passivos indexados por IGPM, IPCA na Brasilprev. Então não era uma quedinha sem motivo. Muito pelo contrário, tinha motivo. Mas aí quem estava comprando estava confiando em que, pelo amor de Deus,
para acreditar nessas ações? Quem estava comprando BB Seguridade em 2021, 2022 de vocês aí, por favor, deixa aqui nos comentários a sua tese, mas eu acredito que estava apostando, né, na queda do IGPM, o aumento do IPCA, isso aí ia dar uma melhorada no resultado financeiro da Brasilprev. Era esperado também o aumento da taxa Selic, que dava pinta ali que ia contribuir para o resultado financeiro também, né, que a gente sabe que assina as seguradoras. Os otimistas também esperavam que a sinistralidade ia cair com o avanço da vacinação da população. E acabou que os que viram como oportunidade e compraram, acabaram tomando uma boa decisão em BB Seguridade e BBSE3. E Banco do Brasil nessa época estava como, papai? Banco do Brasil, eu vou te falar, Banco do Brasil fica até difícil de entender, mas se a gente se esforçar, dá. Por que eu estou falando isso, né? O Banco do Brasil, ao mesmo tempo que ele estava bem mais barato, mas muito mais barato, quando se olhava para o que estava acontecendo, não era uma coisa muito óbvia de cara, não dava para entender assim, tipo, o banco ele estava apresentando um crescimento robusto de lucros, rentabilidade sobre o patrimônio líquido, o ROI, Return on Equity, melhorando também, índice de eficiência no melhor nível histórico no final de 2021, carteira de crédito mais bonita do que muito bancão privado por aí, inclusive até hoje, elevando as projeções de crescimento de lucro naquele ano. Eu até fiz vídeo na época sobre isso, falando que estava barato. Indicador de preço sobre valor patrimonial abaixo de 0,6 vezes naquele momento, 0,57, 58, se eu não me engano. Então quem olhava de longe assim podia pensar, pelo amor de Deus, ou é tudo mentira esses números aqui do banco, ou isso aqui tudo é uma farsa, nova IRBR3, ou é a oportunidade mais clara da Bolsa de Valores agora. Mas quem olhava também um pouquinho mais de perto ali, podia enxergar tudo, né, como algo bom demais para ser verdade. Às vezes a inadimplência podia estourar, crescer mais do que o esperado também. O risco do controle estatal sempre, né, grande, poderia aumentar ainda mais, decisões ali, interferências nas decisões do banco com fins políticos. E isso aí sempre rola por trás de estatal. Petrobras está de graça sempre. Mas como a gente pode, mais uma vez, concluir, quem acreditou que era oportunidade fez um bom negócio em Banco do Brasil. E finalmente a Cielo. Então vamos lá, porque ela tem uma função importante na lição que esse vídeo pretende passar no geral. A Cielo, ela começou a subir mais ou menos ali no final de 2021, começo de 2022, de lá para cá subiu mais de 150%, 160%, como eu disse. Mas será que dá para dizer que ela estava barata da mesma forma que essas outras duas que a gente acabou de ver? Ou não? Ou a conversa é um pouquinho diferente, o negócio é um pouquinho mais embaixo? Com certeza o papo é diferente, porque desde a máxima em 2015 até final de 2021, as ações da Cielo chegaram a cair mais de 90%. Diferente do que aconteceu temporariamente com o Banco do Brasil, BB Seguridade e outras empresas. Então, em Cielo, dá para dizer que houve uma queda considerável nos fundamentos de longo prazo da empresa durante todo esse período que ela passou caindo. Basta lembrar que ela detinha um monopólio num mercado bem rentável e perdeu isso daí. Isso abala qualquer um, né? O aumento da concorrência de forma bem acelerada impactou muito as margens da empresa, impactou bastante mesmo. Isso acontece em qualquer setor quando você tem ali margens muito altas e que você não apresenta também muita dificuldade para a entrada de novos concorrentes. A dificuldade para a concorrência ela acabou junto com o monopólio, e aí quando a concorrência vem desse jeito, meu amigo, você tem duas opções, né? O que a empresa pode fazer? Ou ela sacrifica as margens para não perder tanta fatia de mercado, tanto mercado, ou você mantém sua margem elevada e paga para ver até quando as pessoas estão dispostas a pagar mais caro pelo seu serviço. Sendo que ele é basicamente igual aos dos novos concorrentes, não muda muita coisa. Então, apesar de bem dolorosa, a melhor alternativa ainda é tentar manter a maior fatia de mercado possível, mesmo que isso signifique um grande sacrifício nas margens. Até porque uma hora essa queda de margem ela vai atingir um platô também, né? E mais baixo do que isso também ninguém vai querer ficar entrando, né? Chega uma hora, menos do que isso, a margem menor, eu não vou querer entrar. E aí os resultados da Cielo, meio que no final de 2022 ali para frente, melhoraram bastante.
acima da expectativa do mercado em geral, ela aumentou a rentabilidade sem perder participação de mercado, com um crescimento de lucros por vários trimestres consecutivos, coisa que não acontecia fazia tempo, né? Mas era bem difícil e mais arriscado você tentar acertar esse timing em Cielo do que em Banco do Brasil e BB Seguridade. Banco do Brasil, Seguridade e Banco do Brasil são ações que podem ser consideradas mais defensivas do que Cielo. E é bem improvável que ela volte a ser a Cielo de 2014 e 2015. Né? Quem pagou R$ 27, R$ 28 em 2018 dificilmente vai recuperar isso daí, você pode ter certeza. E quando a gente observa o comportamento de ações como o Banco do Brasil, BB Seguridade e outras que a gente poderia citar nesse vídeo aqui também, a gente chega à conclusão de que seria um azar desgramado você ter feito um aporte significativo todo de uma vez, logo antes ali da pandemia começar, mas muita gente fez isso, eu conheço muita gente que fez isso. Assim como teria sido muita sorte também apostar tudo quando as ações bateram a mínima. Né? Pouca gente consegue, poucos devem ter acertado isso daí, para não dizer ninguém. Tá? Mas não seria difícil para nenhum investidor simplesmente continuar comprando essas ações periodicamente, fazendo aportes regulares ao longo desse tempo, entendeu? Essa é a questão. E o que essas ações tinham em comum, podemos dizer? O que essas ações têm em comum? Quando uma ação está muito barata, a ponto de entrar no radar do mercado, você vê, tal ação está barata, será que está barata? Independente da ação, você vai identificar isso daqui que eu vou te falar agora. Presta bastante atenção. Toda vez que o mercado começa a falar que uma ação está barata, é porque existem gatilhos que podem simplesmente disparar o resultado dessa empresa, afetando justamente a percepção que o próprio mercado passa a ter com relação à capacidade de geração de valor dessas mesmas empresas dali para frente. Vou traduzir. Por exemplo, BB Seguridade. Quais eram esses gatilhos um tempo atrás, quando as ações estavam baratas? A queda do IGPM, o aumento do IPCA, que a gente falava que ia convergir, uma melhorada também no resultado financeiro da Brasilprev, o aumento da Selic ia contribuir para o resultado financeiro também, tudo isso ali a gente falava, a sinistralidade ia cair, lembra, com a vacinação, não tinha caído ainda, mas ia cair. Então muita gente via isso como sendo esses fatores, esses gatilhos que, quando disparados, destravariam o preço das ações. Só que sempre vai haver incertezas com relação ao disparo desses gatilhos. Não dava para ter certeza absoluta de que essas empresas se beneficiariam acima da média do mercado ao longo de 2022. Ninguém podia cravar isso com certeza. Mas as três que a gente viu aqui, e outras tiveram um desempenho muito melhor do que a média do Ibovespa ao longo do ano. Mas a verdade é que, à medida também que esses gatilhos vão se tornando cada vez menos incertos e mais prováveis, o que acontece? O desconto das ações vai ficando menor, elas vão ficando menos baratas, porque isso significa menos risco e tem mais gente disposto a comprar com menos risco, mesmo que mais caro, do que comprar correndo mais risco, entendeu? Isso é normal. E aí, quando os gatilhos positivos eles vão sendo disparados, como eu falei aqui, e até os gatilhos negativos também, que muita gente enxergava ali, acreditava que poderiam prejudicar o desempenho das empresas, quando esses gatilhos vão ficando menos prováveis de acontecer, os gatilhos negativos, as ações sobem ainda mais. A opinião que eu gostaria de dividir com vocês hoje é o seguinte: ao invés de ficar sempre atrás do melhor retorno que você pode obter, se pergunte qual que é o risco que você está disposto a correr. Porque comprar depois que já subiu muito reduz bastante o seu potencial de retorno. Se você comprar uma ação e não der nem um friozinho na sua barriga, eu costumo dizer, se não der nem um medinho, entre aspas, ali de você comprar, às vezes na baixa e ela continuar caindo, ou é porque você é muito experiente, já conhece também muito essa empresa, ou você não deve estar comprando uma ação que está tão barata assim. E aí, quando você também compra felizão, bem todo despreocupado, bem empolgado com uma ação ali só por causa de uma alta que aconteceu num período recente, a probabilidade de você estar comprando caro é bem maior. E aí pode acontecer também de na primeira correção ali você pensar, nossa, não é tudo isso, e vender com prejuízo. Então essas ações realmente provaram que estavam baratas, mas será que elas ainda estão baratas agora? Sim ou não? Talvez sim, mas muito provavelmente
menos baratas do que estavam. Só que é muito mais fácil chegar a essa conclusão agora, né, e até ter coragem de comprar essas ações agora do que era quando elas estavam em queda. E digo mais para vocês aqui, tá? Eu aposto que muita gente também comprou, por exemplo, o Sanepar com esse mesmo pensamento. Tá barata também, talvez ainda esteja, mas o retorno está demorando mais para acontecer e talvez nem mesmo aconteça. Faz parte. Sempre existe o risco de não acontecer o que você espera. Então o segredo, na minha opinião, é você diversificar bem a sua carteira. Tem como fugir disso. Investir somente com foco no longo prazo, sempre que a gente vai falando de renda variável, e ao invés de sempre seguir a manada, de certa forma, você precisa tentar identificar ações baratas e oportunidades antes que elas comprovem que estavam realmente baratas depois que subirem. Obviamente, isso sem desrespeitar o seu perfil e investindo em empresas e ações que você conhece, você entende do negócio, não vai sair comprando qualquer coisa só porque caiu muito e parece que está barato. Isso é justamente o tema, né, de um dos próximos vídeos desse canal aqui semana que vem. Vamos ver ações que possam estar com essas características. Eu tenho certeza que você já está inscrito e não vai perder. Beleza, meus queridos? Fico por aqui. Um abraço, até a próxima. Tamo junto. Valeu!